O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje tem para nós uma triste constatação, de que o ser humano muitas vezes ele não quer. Ele não está disposto, ele não está disponível àquilo que Jesus veio trazer, a mudança de vida. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, da carta de Paulo aos Romanos, e nós vamos ouvi-la por alguns dias agora na liturgia, Paulo vai dizendo do seu apostolado, ele faz toda essa introdução, e aí ele vai dizer assim: é por ele, por Deus, que recebemos a graça, a vocação do apostolado. Qual é a finalidade do apostolado da igreja, do apóstolo Paulo? E de tudo aquilo que ele vai dizendo que o apostolado dele foi testificado pelo Espírito Santo. Depois mais à frente ele vai dizer das curas, dos prodígios, dos milagres, dos grandes sinais. Ele vai dizer: recebemos de Deus a graça do apostolado a fim de... Então tem um objetivo isso aqui. Tem algo que se não acontecer, tudo que aconteceu não serviu de nada. A fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos para a glória de Deus. E depois ele vai dizer: e entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus. Portanto, aqui a gente responde algumas perguntas. Para que serve igreja? Para que tem que ir na missa? Por que tudo dá certo para o fulano? Por que tudo dá errado para mim? A gente tem várias perguntas na vida, mas todas elas se respondem aqui. Por que a sua vida é como é? A minha é como é. Algumas coisas são como são porque a gente plantou e agora que colha. Outras coisas nós não plantamos, mas eu estou colhendo enquanto o outro não está colhendo igual. E todas essas perguntas estão respondidas aqui, para irmos até a obediência da fé e sermos discípulos de Jesus. Se nós não estamos disponíveis a isso, a nossa vida virou desperdício. O apostolado da igreja, se não é feito para isso, é só um agrupamento humano de gente de boa vontade, sei lá o quê. A obediência da fé. Obedecer à fé. O que é obediência da fé? Obediência ao Evangelho. Obediência à voz de Deus. Nos curvarmos para Deus. Acolhermos Deus. É por isso que a nossa vida é como é. Por isso que Deus está permitindo nós colhermos do que plantamos. É por isso que Deus está permitindo a gente colher às vezes de coisas que a gente nem plantou. É por isso que a vida está disposta dessa forma, diante dos olhos de Deus que é poderoso para fazer o que quer, livrar do que quer, diante de Deus que ajudou aquele, mas não ajudou esse, diante de Deus que já socorreu ela, mas não socorreu eu. E aí nós temos esse mundo de perguntas na nossa cabeça e está respondido aqui por que a sua vida é como é. Por que Deus permite o que permite? Por que Deus age ou não age? Para a obediência da fé, a nossa conversão a Jesus e ao Evangelho. Você fala, mas eu acho que eu não preciso disso não, eu não mato, eu não roubo, eu cuido da minha vida,
E a gente entende se converter ao Evangelho de Jesus como 2 ou 3 pecadões que, de preferência aqueles que eu não cometo, né? 2 ou 3 pecadões daqueles que eu não cometo. Não é nada disso a conversão ao Evangelho. É por óbvio, não cometa os pecados que você não tem cometido mesmo, né? Não cometamos. Mas se converter a obediência da fé ao Evangelho, meus irmãos, fundamente ser como Jesus foi. E aí, se a gente quer isso, a nossa vida, essa segunda-feira, é uma oportunidade extraordinária, né? O próximo é uma oportunidade extraordinária de sermos como Jesus foi. De deixar Jesus acontecer em nós. E a vida tem muito mais assuntos do que não mato, não roubo. Ela tem 1 milhão de assuntos que não é não mato, não roubo. Até porque olhando aqui de cima, eu acho que nenhum de nós hoje vai ter que discernir se mata ou não mata alguém, né? Eu acho que hoje nenhum de nós aqui vai discernir se rouba ou não rouba o que é dos outros. Talvez essa questão do eu não mato ou não roubo nem passa perto de você, graças a Deus. Então você está assim, liberto do Evangelho. Não. Se nós tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós vamos ver que uma segunda-feira como essa, que não vai nos trazer a ocasião de mata ou não mata, rouba ou não, obedecer Jesus, o Espírito Santo, o Evangelho, onde eu vou escolher isso na minha vida ou não. Então, isso aqui é o fruto e o objetivo de um apostolado. É isso aqui que diz, o apostolado que vem sobre mim está dando efeito ou não. A obediência, fé, para a glória de Deus. E aí Paulo ainda vai dizer, está escrevendo aos Romanos, entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus. Porque é que a vida é como é. Para que sejamos discípulos de Jesus Cristo. Discípulo é aquele que, abrindo mão de direitos, se dispõe a permitir que o mestre, sua palavra, sua vontade, seu dizer, sua perspectiva, seu ponto de vista, possa ir moldando, esculpindo e alterando aquele discípulo. Depois de um tempo, o discípulo ele já não é mais o mesmo. Ele foi alterado, ele foi moldado, ele foi esculpido. Ele foi feito, refeito pelo mestre. A pessoa já não fala mais do mesmo jeito, ela já não pensa mais da mesma forma, ela já não age ou reage da mesma forma. Agora ela está assemelhada ao mestre. Isso é um processo que vai acontecer na nossa vida, que a gente precisa deixar, abandonando uma narrativa. Ninguém é discípulo se não abandona uma narrativa prévia você não sabe o que eu vivo, ninguém me entende, não sabe os problemas que eu carrego. Se eu for te contar, padre, como foi a minha infância, a gente fica aqui o dia inteiro. Abandona essas coisas. Seja discípulo de Jesus e está aí diante de você e de mim a vida, do jeitinho que ela está, para nos discipular. Jesus me discipula através do quê? De ideias soltas? De uma Ave Maria bocejante que eu rezo quando acordo antes de dormir? De uma missa que às vezes eu venho e é bom vir, mas eu não estou nem prestando muita atenção, eu estou numa luta entre o sono e o que eu tenho que fazer depois, logo que eu sair daqui. Como é que Deus nos discipula? Através da vida e das suas vicissitudes. Calor e frio, saúde e doença, riqueza, pobreza, gente chata, gente legal. A vida sua do jeito que ela é, a minha como ela é, com aquilo que ela nos pede. Deus pede através da vida. Eu não sei, sabe, padre, acho que eu não escuto a voz de Deus. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, porque Deus falou comigo. Aí eu penso, acho que Deus nunca falou comigo. Meus irmãos, abandona essas bobeiras. Deus usa da vida. Deus fala através da vida. Da vida. É ali que Deus fala, é ali que Deus pede, é ali que Deus sugere, é ali que Deus proíbe, é ali que Deus convida. Através da vida. Uma calorosa salva de palmas. A segunda-feira é a vida, vai. Sem a segunda-feira, sem a vida, os evangelhos não servem para nada. A segunda-feira, o evangelho e o que temos para fazer hoje, esmiuçam para nós as palavras da Escritura, a vida. E claro, sem o evangelho a vida vira um bicho, um trem solto também, um monte de peça que não conecta. A obediência da fé,
o discipulado de Jesus. E aqui estão respondidas as nossas perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Para a obediência da fé e o discipulado de Jesus. Deus usa da vida para fazer isso conosco, né? Aí vem o refrão do Salmo: o Senhor fez conhecer a salvação. A salvação é Jesus e Ele foi conhecido. Deus fez conhecer a salvação. Só que às vezes a gente é ruim das vistas. Olha quantas pessoas usam óculos aí. Se não colocar o óculos, você não enxerga direito a coisa concreta diante de você, não é isso? Tem que pôr o óculos. Jesus é a salvação. Mas às vezes Jesus, a gente tem uma miopia espiritual. A gente tem um estigmatismo, fala, né? O outro é miopia, estigmatismo, catarata. Então, a gente tem essas coisas no olho da fé. E Deus precisa colocar em nós esse óculos. E Deus permite um óculos para a gente conhecer a salvação que é Jesus. Um óculos chamado câncer, um óculos chamado desemprego, um óculos chamado injustiça, um óculos chamado pecado. Até o pecado faz a gente olhar para Jesus quando a gente vai reconhecendo os nossos pecados, as nossas misérias, né? Algumas delas nos envergonham bastante. Algumas delas dá vergonha de confessar de novo ou pela milésima vez. Até o pecado é óculos para olhar e enxergar o que está diante de nós. Jesus está diante de nós. Só que às vezes a gente não enxerga direito. Se a gente olhar para a nossa história de vida, por quanto tempo a gente não enxergou direito o Jesus que estava ali desde sempre? A mãe falava, a avó cobrava, a catequista falou lá 2, 3 anos, entrou numa orelha, saiu no outro, crismei, vazei. Muitos de nós não enxergávamos Jesus. E Deus fez a salvação ser conhecida, que é Cristo. Mas muitos de nós precisamos de um óculos, porque a gente está diante de Cristo, mas está tudo embaçado. De novo. Por quê? Por quê? Por quê? Para enxergar e conhecer a salvação que é Jesus. E aí, claro, para isso, nós precisamos ressignificar todas essas coisas. Dar um sentido diferente para as mesmas coisas. E aí que entra a função do Evangelho e do apostolado da igreja enquanto pregação. A palavra de Deus precisa mudar a nossa cabeça. Se você pegar todo mundo que vivia muito mal, hoje vive melhor. Todo mundo que era muito ruim se tornou boa pessoa. O que mudou na vida dela ao redor dela? Não mudou nada. O que muda somos nós de dentro para fora. E isso acontece quando a palavra de Jesus, do Evangelho, que é uma palavra maior que a palavra de Jonas, o profeta que veio do ventre do peixe. Quando a palavra de Jesus, que é maior que a palavra de Salomão ou qualquer sábio desse mundo, entra na nossa inteligência, é acolhida no nosso coração, e agora é a partir dessa palavra que eu enxergo, que eu escuto, que eu acolho, que eu vivencio. E não mais a partir da palavra de qualquer um outro gênio, sábio, nem mais a partir das minhas próprias palavras interiores. Cada um de nós, meus irmãos, vez em quando, lutamos contra Deus. O Evangelho fala A e eu falo B dentro de mim. São as frases feitas que a gente carrega desde menininho. Fica aí sendo bom para os outros, vira tapete para você ver. O mundo é dos espertos, não é assim? Não, eu vou ficar ajudando todo mundo agora? Acho que cada um tem o que merece na vida, né? Se cada um fizesse a sua parte, não precisava a gente ficar ajudando todo mundo. Aí a gente vai criando umas frasezinhas demoníacas, anti-evangélicas, que às vezes a gente aprendeu dentro de casa, de pai e mãe, aprendeu na esquina da vida aí. E a gente luta contra o Evangelho. É por isso que a nossa vida não muda. E aí a gente fica esperando que ela mude de fora para dentro. Que a minha sogra pare de ser linguaruda, que o meu marido comece a vir na igreja, que a minha esposa deixe de ser reclamona, chata, que os meus meninos, os filhos comecem a obedecer, que o meu salário aumente, que São Pedro segure a chuva, porque hoje não era dia de chover, tanta coisa que eu tenho para fazer. Aí a gente quer que o mundo, e que as coisas mudem, né? Vindo de fora para dentro. Você já viu isso em algum lugar? Isso não existe. É de dentro para fora. De dentro para fora. E aí se cumpre tudo aquilo que Paulo diz na carta aos Romanos. Porque todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam, temem, buscam a Deus. E o grande bem é a conversão e a salvação. Todas as coisas cooperam, portanto as coisas nem precisam mudar. Elas podem ficar do jeito que estão diante de mim. E agora elas cooperam para o meu bem. Por quê? Porque eu mudei o óculos. Porque eu mudei as frases dentro da minha cabeça. É aí que a vida muda. É aí que a gente vai para frente. É aí que a gente se converte, é aí que a gente pode se salvar. Agora, para isso tudo, meus irmãos, nós precisamos estar disponíveis. Jesus havia acabado de curar um surdo-mudo e ter feito um exorcismo poderoso. E aí olha o que acontece, a sequência do Evangelho, quando Jesus termina esse milagre, uma mulher no meio da multidão diz assim: bendito o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. Uma mulher gritou lá do meio da multidão. Ela ficou espantada de ver o milagre e Jesus explicando o milagre, o evangelho que a gente ouviu na sexta-feira. Ele faz a cura do homem. Ah, mas ele cura aí por causa do Belzebu. E aí Jesus explica o dedo de Deus, o reino dividido contra si, a casa limpa e arrumada. Tudo aquilo lá. A mulher não se aguenta e grita lá do meio. Eu vou gritar só para te ajudar a ficar acordado também. Segunda brava, né, gente? Que coisa. Então eu vou gritar daqui, eu vou bancar a mulher. Bendito o fruto que te trouxe, o seio, as tetas que te amamentou. Pronto, falei. Ela não se aguentou. Aí Jesus diz para ela: minha filha, felizes os que me escutam. Felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Isso que é feliz. Fica só com inveja da minha mãe, não. De fato, nem a senhora, nem ninguém vai me carregar na barriga, nem vai me dar de mamar. Esse privilégio só Nossa Senhora teve. Mas tem uma coisa que mamãe tem, a senhora pode ter se a senhora quiser. Me escuta e faz o que eu falo. Isso é um dom, isso é um presente de Deus. Bom, nesse momento começam a chegar as multidões. Começam a se reunir em quantidade maior ainda ao redor de Jesus. Vai ver que foi o mudo que foi chamar, né? Ele era mudo, agora não é mais mudo. Vai ver que ele... agora foi chamar, gente, vem ver. E a multidão vai. Aí começa. Jesus diz: essa geração é uma geração má. Busca um sinal, uma cura, um milagre, um brau, uma explosão, um negócio portentoso que se imponha de tal jeito que eu nem sinta mais vontade de ficar dormindo ao invés de vir na missa. Assim, um negócio que retire de mim o livre-arbítrio. Um negócio que retire de mim a dúvida. Um negócio que retire de mim a minha liberdade de amar de volta a Deus. Me faça virar um robozinho. Eu não sei, né, padre? Por que Deus não faz assim um negócio assim? As pessoas são muito ruins hoje em dia, né? Às vezes eu me pergunto, se eu fosse Deus eu ia lá. Não adianta nada fazer isso. Isso é o maior mistério da vida. O ser humano é livre. Para desperdiçar tudo se quiser. Para pegar a vida com todos os seus sinais e não fazer nada. Empacar e não sair do lugar. Você não conhece gente que está no mesmo lugar da vida há 20 anos? 30 anos, a pessoa não se moveu até hoje. Você conhece gente? A pessoa não reage, não corresponde, ela não abandona as frasezinhas dela e ela fica ali encruada, amarrada. Ela é sempre a mesma coisica, chata. Ela não sai dali. E não foi por falta de sinal, não. Não existe sinal da parte de Deus que retire de você e de mim a liberdade de amar ou não amar, querer ou não querer. Isso aí, nós não somos um robô. Não existe isso. Essa geração é uma geração má. Busca um sinal. Que sinal mais que vocês querem? Olha o mudo falando. Que sinal mais que vocês querem? O Zaqueu desceu da árvore, filho. Precisa mais sinal? Que sinal mais que vocês querem? Cadê os 10 leprosos? Olha o 10 leprosos. Vem cá, cadê a lepra? Que sinal que você quer? Até o samaritano voltou para agradecer ajoelhado aqui. Que sinal que você quer? Tem sinal para você? Que sinal? Cadê a galera que comeu os pão lá no deserto? Só tinha 5 pão, 2 peixinhos. Comeram até gorfar, rotar. Ainda sobrou 12 cestos. Que sinal mais que você quer, meu anjo? Não tem sinal nenhum, não. Nenhum sinal mais será dado, a não ser o sinal de Jonas, do profeta Jonas. Jonas é o profeta que não fez milagre.
no livro de Jonas, que tem 4, 5 capítulos, é 3 páginas de Bíblia. Mas é preciosíssimo, né, o livro de Jonas. Jonas não faz milagres, curas, prodígios, nenhum. Jonas mesmo é o sinal. Ele começa a andar no meio de Nínive, com má vontade ainda, né, diz a Bíblia. Ele prega sem querer que dê certo a pregação. E ele prega o quê? Ou muda de vida, ou vai tacar fogo aqui. Ainda 40 dias Nínive será destruída. Deus falou para vocês mudar, fazer jejum, penitência. E aí o povo olha e fala, mas quem é esse cara que nunca veio aqui e chega aqui falando que a gente vive errado? Ó, quem que é esse cara? Aí um começa a falar para o outro. Me disseram que me falaram que a minha tia que disse. Porque ela foi lá comprar pão e tinha uma senhora que falou para ela que esse homem aí foi engolido por um peixe e o peixe vomitou ele na praia. Detalhe, Nínive não tem praia. O povo não viu isso, o povo recebe essa notícia. Esse homem que está andando aí, dizem que me disseram, que me falaram, que me comentaram, uma pessoa que disse que estava lá, que ele ficou morto, devia estar morto, né? 3 dias dentro da barriga de não diz que é baleia, diz que é um grande peixe, mas vamos de baleia. Dentro de uma baleia, aí a bicha gorfou, vomitou ele veio andando aí, diz que ele veio da morte. Então esse é Jonas, ele prega a conversão, e ele voltou da morte. E Jesus diz, não vou dar mais sinal para vocês. A partir de hoje eu sou Jonas. A pregação da conversão, né? E quem é esse homem que fala? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem que falou essa palavra? Jesus. Quem é Jesus? Um homem aí que veio do ventre da baleia, do ventre da terra. Ficou 3 dias no túmulo. Diz que está vivo, é o que falam aí também, não sei. Será que está vivo? O sinal de Jonas. A conversão e o próprio profeta como um sinal. Aí Jesus diz, com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, um apelo aos ninivitas, tem um homem passando no meio da nossa rua, da nossa história, falando de um jeito diferente de viver, da gente parar de fazer isso, começar a fazer aquilo, por temor a Deus. Assim como Jonas foi um sinal, foi um apelo, foi um convite para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem. Filho do Homem é um título messiânico lá do profeta Daniel. Sempre que você escutou o Filho do Homem na boca de Jesus, ele está falando eu mesmo. Assim também o Filho do Homem, eu, serei para esta geração. Eu estou andando no meio de vocês, falando sobre conversão, e daqui uns dias, quando perguntarem sobre essas palavras, alguém vai dizer, é o homem que veio da cruz, é o homem que veio do túmulo, é o homem que veio da morte. Aí você vê se você quer ter fé, não quer ter fé também. Aí Jesus dá um outro exemplo. E no dia do julgamento final, a rainha do sul, está lá no Antigo Testamento essa passagem também, se levantará juntamente com vocês diante de Deus, os homens dessa geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra muito distante para ouvir a sabedoria de Salomão, do rei Salomão, né? Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, livro da sabedoria, livro dos provérbios, tudo na Bíblia que você não lê. Tudo da caneta do Salomão. Ela veio de muito longe escutar Salomão. Ora, aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento final, os ninivitas se levantarão juntamente com vocês e eles condenarão vocês, porque se converteram ouvindo a pregação de má vontade lá do Jonas. Ora, eu sou maior que o Jonas. E aqui, meus irmãos, tem um ponto. Quando não me li, o padre fala, aí você vê se você quer ter fé, não quer ter fé. Até parece desleixo, né? Não, não é. É porque o ser humano, você e eu, nós somos capazes de ter fé. E quando uma pessoa não tem fé no Evangelho, em Jesus, quando ela escuta e fala, é fácil falar, ele fala porque ele não tem os problemas que eu tenho. Quando uma pessoa escuta o Evangelho e fala assim, é fácil falar, mas hoje em dia, quem é que vive isso aí, menino? O mundo mudou. Esse tipo de frase é o quê? Fé. Fé. Não tem fé em Jesus, mas tem fé na Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a Ju, a Lu, a Feira, a Mia, a Cá, a Ju. Falou assim que você tem fé. Não tem fé em Jesus, mas tem fé em si mesmo. Eu não acho que precisa. Eu não sei para que. Eu é que não vou. O ser humano, ele tem fé. Todo mundo tem fé. Todo mundo se lança, pula, se projeta num vazio, acreditando que quem é que vai me segurar? As minhas ideias, o meu dinheiro,
o livro que eu li lá do filósofo tal. Não tem ninguém que não pulou no vazio. Todo ser humano pula no vazio, acreditando que algo lá embaixo o segura. Portanto, quando a gente diz assim, fulano não tem fé, né? Ele não tem fé em Jesus, mas para não ter fé em Jesus tem que ter fé em outra coisa. Todo mundo está dobrando a aposta da vida. Todo mundo está. Ontem foi domingo, dia do Senhor, dia de vir na missa. E esse ano ainda foi Nossa Senhora Aparecida, né? 2 em 1. Teve gente que escolheu não vir na missa. Por que ele não vem na missa? Você fala, ele não tem fé. Por um lado não tem fé, por outro lado tem muita fé. Eu não vou ir para quem a igreja? Deus tem em todo lugar. Eu rezo em casa. Eu não vou, mas pelo menos não sou igual esse povo que vai ficar falando mal da vida dos outros. A pessoa tem fé, a fé dela. Ele está pulando no escuro. Eu não vou não, mas Deus vai me perdoar porque Deus conhece o meu coração. E ele apostou todas as fichas dele nisso. Não vou porque Deus conhece o meu coração. Ele está pulando no vazio da vida, acreditando que essa frase segura. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. O ser humano tem o dom de ter fé. De depositar confiança em algo, em alguém. E claro, pode fazer isso do jeito mais equivocado possível, né? Mais bobo, ridículo, enfim. Mas que é capaz de crer, é capaz de crer. É capaz de crer que o que vale a pena mesmo é ganhar mais dinheiro. É capaz de crer que o que vale a pena mesmo é continuar tendo ódio do fulano. É fácil falar sobre perdão, mas você não sabe o que eu passei. No meu lugar, queria ver você. Então a pessoa ela faz um ato de fé. Quer saber? Deus, diabo, vida, não importa. Eu vou ficar aqui no meu canto, fulano que não me apareça aqui, que se ele passar aqui enfia a mão na suça dele, ou se ele tiver eu não vou, e a pessoa gasta 30, 40 anos da vida dele assim, isso é fé. Vale a pena ser assim, para algumas pessoas, isso é a fé da pessoa. O ser humano escolhe no que crê, e todo ser humano escolhe e crê. E aí Jesus está dizendo, eu sou maior que o Jonas, eu sou maior que o Salomão. E não é desleixo dizer isso. Vê o que você quer. Escolha. E saiba, você está escolhendo. Todos nós estamos escolhendo, meus irmãos, todos os dias. E o que é a conversão? Entender que eu escolhi por muito tempo errado e agora eu quero escolher do jeito certo. Isso é conversão. E para isso está aí a vida. E para isso está aí a nossa história de vida. E para isso está aí a segunda-feira. E para isso aí está Deus com a sua divina providência, que permite, não permite, deixa, não deixa, faz, não faz, para que tenhamos a fé, o discipulado e a conversão. Para enxergarmos Jesus. Jesus que é maior que Jonas, Jesus que é maior que Salomão. Outra coisa que é própria do ser humano, a escolha da fé e renúncia. Renúncia. Nós renunciamos por causa de algo ou por causa de alguém. O ser humano pode ser mole o que for. Quando a água bate na bunda, verdade não é? Mole o que for. O dia que o médico senta, fecha a pastinha e fala: seu fulano, dona fulano, vamos falar sério agora. Ou emagrece e corta o açúcar e faz caminhada ou morre. Ah, meu filho. Amém. Verdade ou não é? Ou solta esse celular, deixa os amigos ir na vaquejada, no futebol, tomar cerveja. Ou deixa eles ir e fecha o celular e vai estudar, ou não passa no concurso e vai ganhar, por mais 1 ou 2 anos da vida, um salário mínimo por mês, que não paga nem as contas. É isso que você quer? Tem um concurso ali, ó. Aí o sujeito fala: eu não aguento mais ganhar 1.500 conto por mês, gente, isso não é vida. Eu nunca tenho nada. Eu trabalho. Meu filho pede para tomar um açaí, eu não tenho dinheiro. Aí a pessoa obedece alguém. Se disciplina e estuda para passar num concurso de prefeitura, alguma coisinha melhor, porque ele precisa de mais dinheiro. Não é assim?
E você já reparou quantas pessoas têm evoluído, têm progredido, têm melhorado por causa da palavra de outro ser humano? Por causa da promessa de um outro ser humano? Por causa de um objetivo muito humano? E aqui entra, meus irmãos, o temor de Deus que Jesus está exigindo e está reclamando que não tem. Ora, eu sou maior que o Jonas, você não me respeita, você não me teme. A igreja nos pede para fazer jejum. Hã? Ah, porque eu não consigo fazer jejum, porque eu não consigo fazer jejum. Até que começa a assistir uns vídeos de algum coaching, de alguma influencer bonitona, de algum cara aí que não sei o que faz da vida, mas parece ser campeão, ser vencedor, e que diz que tem que acordar 10 para 5, tomar um banho gelado, fazer 15 minutos de meditação, seja lá o que for isso que eles querem dizer por 15 minutos de meditação, não sei o que você fica pensando. E aí não liga o celular, já sai, faz uma caminhadinha, volta, toma um café descafeinado. Pão sem glúten. E lá pelas 8 e pouco é que você vai pegar o celular para ir para o trabalho. É isso. A igreja pedir para fazer jejum não consegue. Mas se um outro ser humano falar, acorda 10 para 5, toma um banho frio, não pega o celular, come uma crepioca com não sei o que, na hora está fazendo. E Jesus está dizendo, eu sou maior que o influencer aí que está levantando muita gente às 5 da manhã. Eu te chamo às 6, estou te dando uma horinha, hein? Não consegue? Eu sou maior que o Jonas. Eu sou maior que o Salomão. Peçamos hoje, meus irmãos, a graça de enxergar direito Jesus. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos, que a gente não desperdice a vida. E diante das nossas perguntas, elas estão respondidas para a obediência da fé, para ser discípulo de Jesus, para enxergar a salvação e o Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.